Esta história conta como, depois de 100 anos, surgiu uma nova profissão cujos representantes podiam controlar o poder de vários elementos. Na Terra Esquecida havia a terceira escola secundária, onde estudavam alunos talentosos. Um dia, o tenente da aliança Chiai Tiansun apareceu na entrada desta escola e começou a listar vários elementos. E então ele começou a afirmar que seu poder do elemento ferro poderia ser extraído em 57%. Então o homem fez alguma ação em comum e realmente recebeu o elemento ferro. O público maravilhado ficou encantado e não conseguia acreditar que isso fosse realmente possível. O elemento ferro nas mãos do tenente parecia-lhes algo fantástico e irreal. O homem permaneceu calmo. Além disso, disse que sabia de outra coisa que poderia surpreender o público. A questão é que o elemento extraído pode ser utilizado não apenas para obter fontes de energia. Acontece que também pode ser usado para batalhas sérias. Depois disso, Chiai Tiansun decidiu mostrar o verdadeiro poder do elemento extraído simplesmente apontando a mão e soltando-a na sua frente. Sob a influência da incrível força que escapou do elemento, a pessoa que estava ao lado dele caiu instantaneamente no chão. Tudo isso foi observado por Gao Neng, aluno da terceira escola secundária. E foi um milagre para ele ver o que antes só conseguia ler nos livros didáticos. De repente, o cara ouviu uma voz estranha perguntando se ele queria ficar mais forte. Isso já havia acontecido com ele antes. Gao Neng ficou assustado, pois apesar das aulas acontecerem 7 dias por semana, ele não sabia de onde vinha a voz, se havia enlouquecido. A voz continuou perguntando ao aluno se ele queria ter grande poder, mas Gao Neng, incapaz de suportar, gritou para ele calar a boca. De repente, algo estranho começou a acontecer. Uma tela com algum tipo de carregamento apareceu na frente de Nan. E quase no mesmo segundo algo atingiu com força a cabeça do aluno. O surpreso ouviu uma voz que dizia que o dono havia sido escolhido. O procedimento de teste havia sido aberto e o processamento da missão iniciado. O nome Shen também apareceu na tela. Um nome que Gao Neng nunca tinha ouvido antes. O cara rapidamente começou a descobrir quem poderia ser e o que estava acontecendo. Nesse momento, foi exibido na tela um sinal informando que Shen havia sido detectada, e sua foto apareceu. Vendo sua aparência, Gao Neng se convenceu de que nunca a tinha conhecido antes. De repente, do nada, uma garota apareceu ao lado dele. Ela disse olá e disse que seu nome era Shen Yi. Gao Neng e todos os outros ficaram muito surpresos, porque não entendiam de onde Shen veio daqui. Chiai Tiansun sorriu e disse que este é o soldado Shen Yi, e sob sua liderança, os alunos poderão manifestar seus elementos este ano. Disse ainda que Gao Neng e a menina tinham a mesma idade, após o que o tenente disse que ia embora e deixava todos para o soldado Shen Yi. A multidão começou a sussurrar que, embora todos tivessem a mesma idade da garota, não conseguiam nem extrair seus elementos, e ela poderia até usá-los. Ao mesmo tempo, um pesado pedaço de minério caiu aos pés de Shen Yi. Ao vê-lo, a garota apenas endireitou silenciosamente as luvas nas mãos. O tenente deu-lhe em voz alta a ordem para transformar este pedaço de minério. Shen Yi disse que, como os recursos da aliança são limitados, ela utilizará a peça anteriormente destruída. Depois disso, ela moveu a mão para frente e começou a agir. Vendo isso, a multidão liderada por Gao Neng não conseguia acreditar no que via. Shen Yi começou a ensinar que o primeiro passo na manifestação de um elemento é a transformação da energia que já foi extraída para uma forma não fixa. Depois, sem parar a ação, disse que o próximo passo seria introduzir o elemento requerido. Após essas palavras, uma forte energia jorrou de suas mãos, vestidas na forma de um terrível dragão. Shen Yi disse que é assim que o elemento aparece. Os estudantes espantados olharam silenciosamente para este milagre, incapazes de pronunciar uma palavra. Enquanto isso, a garota controlava habilmente o elemento que havia manifestado. Era enorme, poderoso e assustador, e um forte fogo queimava em sua boca. A multidão abaixo o assistiu com alegria, mas em algum momento choveram pedaços de metal sobre eles. Shen Yi disse que era uma impureza de ferro, que o elemento manifestado eliminou em um instante, e o próprio dragão era feito de ferro fundido derretido. Gao Neng tinha certeza de ter imaginado o dragão, mas outro discípulo da multidão lhe disse que era assim que o elemento manifestado se parecia. Tian Tiansun elogiou Shen Yi, e também disse aos alunos que, se quiserem fazer o mesmo, devem trabalhar muito e passar no vestibular. Inspirados pelo que viram, os alunos começaram a gritar durante a interrupção que nada os impediria, e que com certeza passariam nas provas deste ano. O tenente disse que este ano só aceitarão 10 alunos do terceiro ensino médio, mas para descobrir suas habilidades, você precisa fazer um sacrifício, usando fogo e seu sangue. Só assim o caminho a seguir será iluminado.
Ao saber disso, Gao Neng ficou muito assustado, mas entendeu que não tinha outra escolha. Afinal, esta é a única maneira de ele aprender a manifestar os elementos com tanta habilidade quanto Shen. Uma mensagem apareceu na tela detalhando quando, onde e qual a melhor forma de realizar o sacrifício. Ao mesmo tempo, fortes trovões foram ouvidos no céu e fortes chuvas caíram. Os alunos começaram a se dispersar. Gao Neng decidiu que era hora dele também. Caso contrário, suas roupas ficariam molhadas até a pele. No momento em que se preparava para ir embora, o cara ouviu alguém chamando por ele. E pela voz percebeu que era seu professor Zhang, que precisava da ajuda dele. O professor precisava que Gao Neng o substituísse na turma do 10 Degrees, ano da terceira turma, já que ele próprio deveria acompanhar o Tenente Qin à reunião. O cara concordou alegremente em ajudar e garantiu ao Sr. Zhang que ele poderia ficar tranquilo quanto ao resultado. Mesmo depois de se despedir e fugir, gritou que a professora poderia contar com ele com segurança. Ficou feliz, pois era uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra. O professor Zhang comentou consigo mesmo que não havia muitas crianças boas como Gao Neng na escola. É uma pena que a situação de sua família seja tão difícil. O aluno realmente sempre aproveitava qualquer oportunidade para ganhar um dinheiro extra, pois assim poderia de alguma forma ajudar sua família. Porque você sempre podia contar com o cara, todos na escola o amavam muito, e ele também era um excelente aluno. Os alunos mais novos ficaram maravilhados ao ver que Gao Neng tinha vindo substituí-los novamente. Embora tenha dito que hoje tinha um exame. Um dos alunos sugeriu que, em vez do exame, continuassem a aula que não terminaram da última vez. Mas Gao Neng não se convenceu. Repetiu que hoje haveria um exame para a primeira aula, composto por 5 tarefas. Outro aluno pediu que fizessem a prova apenas na primeira aula, e na segunda ele poderia contar algo interessante. Mas Gao Neng disse que isso não iria funcionar, porque em breve eles fariam o vestibular para a academia militar. Então agora eles devem trabalhar. Quando a aula acabou, o cara pediu para fazer as provas, mas, infelizmente, nem todos tiveram tempo de realizar as tarefas. Então Gao Neng percebeu que seu telefone estava mudo, saiu da aula em busca de um carregador, pedindo ao prefeito que cuidasse de tudo. A monitora-chefe, que gostava muito dele, garantiu-lhe que faria tudo. Gao Neng correu rapidamente para procurar um carregador. A chuva continuava caindo do céu, que nunca parava. De repente o cara ouviu alguém chamando por ele. Ficou com medo porque não queria que ninguém pensasse que ele estava matando aula. Virando-se, Gao Neng viu sua mãe Xu Zilan na sua frente. Este encontro foi uma surpresa para ele. A mãe do cara disse que veio ajudar tia Liu, que havia se mudado recentemente, a fazer a limpeza. E também ficou surpresa que Gao Nan não estava na aula no momento. Ao mesmo tempo, deixou claro ao filho que confiava nele, pois ele já era adulto. Ela disse que Gao Nan deveria voltar para casa mais cedo, pois ia preparar um jantar delicioso. De repente, tia Liu ligou para ela. Na despedida, o cara disse à mãe para não se preocupar com ele. Quando ele já estava saindo, tia Liu apareceu na porta. Convidou Gao Neng para entrar, mas ele recusou, prometendo que correria até ela um dia desses. Enquanto descia a rua, chegou até ele as palavras de sua tia, que disse que, embora fosse bom, teve o azar de ter nascido na Terra Esquecida. Gao Neng concordou com ela, acreditava que seu destino estava predeterminado e ele não teria sucesso, pois não nasceu na capital. Apesar disso, o cara decidiu não se desesperar e ainda encontrar uma maneira de ficar mais forte, pois só assim ele poderá proporcionar uma vida boa para sua mãe. De repente, algo estranho aconteceu. Tudo começou a girar e uma nova mensagem apareceu. Dizia que faltavam apenas 9 horas e 27 minutos para o sacrifício. Gao Neng perguntou o que aconteceria se ele falhasse no ritual. Ele não ouviu a resposta exata, mas compreendeu intuitivamente que não tinha escolha. Por isso ele decidiu começar, pois ainda era melhor do que passar a vida inteira na Terra Esquecida. A primeira coisa que ele precisou fazer foi ativar o nível de dificuldade. Acontece que ele pode ser escolhido, o que deixou Gao Neng feliz. Ele também aprendeu que poderia receber recompensas adicionais dependendo do nível de dificuldade. Se ele escolher o nível de dificuldade médio, a chance de receber habilidades especiais será de apenas 1%. Se você escolher o nível de dificuldade mais alto, essa probabilidade chegará a 50%, mas haverá apenas uma tentativa para completá-lo. Mas também há um nível terrivelmente difícil. Se você passar por ele, a probabilidade de obter habilidades especiais é de 100%. Gao Neng começou a pensar no que deveria fazer. A única coisa que tinha certeza era que nunca escolheria o nível médio. Ele pensou por muito tempo no nível terrivelmente difícil, pensando que era só para ele, e além disso ficou muito atraído pela recompensa.
Mas no final, depois de pesar todos os riscos, Gao Neng ainda escolheu o nível mais alto. Isso significava que ele tinha uma tentativa. A probabilidade de obter o primeiro estágio era de 100% e as habilidades especiais eram de 50%. A pista era que Shenny é um gênio, o que significa que a recompensa por sua captura é grande. Ela passou do nível intermediário quando criança, mas ela não teve alegrias de infância, apenas treinos. Então fugiu. Passou o dia inteiro no esgoto, onde ouvia farfalhar. Gao Neng pensou que o farfalhar no esgoto só poderia ser feito por ratos. Ele ficou muito surpreso que o gênio Shenny pudesse ter medo deles. 97. O cara achou que deveria pegar um rato, e talvez não um, mas muitos ratos. Foi decidido que ele pegaria o rato mais terrível do mundo, o que fez Gao Neng rir alegremente. Enquanto isso, algo incomum estava acontecendo no Jinse Hotel. De uma sala vinham sons de luta misturados com sons estranhos. Shenny estava conduzindo seu treinamento matinal regular, mas de repente houve uma batida em sua porta e um segundo depois o tenente Kim apareceu na soleira. Ele veio relatar que desde que trocou números com a moça, muitas cartas de amor chegaram em seu quarto. Ao mesmo tempo, observou que os meninos que enviaram essas cartas são muito arrogantes. O tenente Kim começou a garantir que todo o seu quarto estava cheio dessas cartas. Não querendo mais ouvir isso, Shenny pediu ao homem que encontrasse alguém que pudesse resolver o problema. O tenente prometeu cumprir a tarefa. Shenny estava prestes a cuidar de seus negócios, mas o visitante disse de repente que havia uma carta que a garota ainda deveria responder. Esta carta é de Jiu, filho do influente Tang De. Agora ele está esperando perto do hotel. Shenny não entendeu o que o tenente quis dizer. O homem disse que se conseguissem o apoio de Tang De, isso poderia ter um efeito benéfico em seu trabalho. Mas a menina não queria ler as cartas, nem conhecer pessoalmente o filho de Tang De. Ela silenciosamente jogou um pendrive nas mãos do tenente. O homem surpreso perguntou a ela o que havia naquele pendrive. Shenny disse a ele que continha informações secretas sobre a Terra Esquecida. Ela instruiu o tenente a revisá-lo e pensar no que fazer com ele. O atordoado prometeu estudar tudo, e fazendo uma reverência saiu do quarto da menina. Shenny, deixada sozinha, ficou indignada com a forma como o tenente pôde sugerir que ela, uma major, usasse métodos de sedução. Reunindo toda a sua raiva em um punho, ela chutou o saco de pancadas. Então ela se acalmou um pouco e decidiu que deveria fortalecer suas forças. Então ela olhou para sua imagem no espelho e mais uma vez se convenceu de que estava simplesmente incrível. Já estava escuro e frio lá fora, mas dois jovens estranhos pararam na entrada e não entraram. Um deles virou-se para o outro, chamando-o de irmão Tang e dizendo que Shenny definitivamente não sairia hoje. Ele concordou relutantemente. Ao mesmo tempo, o segundo não queria ir embora. Esperando que a chuva fria ajudasse a demonstrar seus sentimentos a Shenny, seu amigo percebeu que a chuva já havia parado. Ele também disse a Tan que ele era legal e poderia entrar em qualquer universidade, ao que recebeu a resposta de que poderia entrar graças a uma coisinha. Mas agora ele precisa pegar a chave, entrar no quarto de Shenny e presenteá-la com as próprias mãos. Nesse momento, alguém se aproximou dos jovens. A princípio, eles não entenderam quem era, mas então reconheceram o estranho como Gao Neng e se divertiram muito com a enorme mochila em seus ombros. Gao Neng passou pelos jovens. Eles ficaram desagradavelmente surpresos por ele não os ter notado. Tan chamou o cara, e quando viu quem estava ligando, parou. Ele disse que não percebeu Tan, pois ele era muito discreto. Essas palavras não agradaram seu interlocutor. Mas em vez de insultar Gao Neng em resposta, ele disse que tinha um negócio lucrativo para ele. Ao ouvir a palavra lucrativo, Gao Neng imediatamente começou a gritar que concordava. Tang disse-lhe para não gritar, caso contrário não seria capaz de confiar nele. Ele disse a Gao Neng que lhe pagaria 50 mil se conseguisse uma chave de quarto de hotel. O cara objetou que se fosse pego, seria preso por roubo. Então Tang concordou em pagar 100 mil, e Gao Neng concordou. Mas antes ele exigiu um adiantamento do cara. Era importante ele saber que não seria enganado. Relutantemente, Tang deu-lhe dinheiro. Gao Neng prometeu que iria honestamente completar a tarefa que lhe foi atribuída. Feliz por ter conseguido dinheiro, ele correu para o hotel. O camarada de Tan começou a dizer que poderia fazer um trabalho melhor, roubando a chave, e implorou que ele pagasse. Mas Tan apenas bateu dolorosamente na testa dele e disse que seu comportamento era estúpido. Afinal, eles próprios não vão roubar, porque se algo der errado ninguém vai suspeitar deles. A culpa será de Gao Neng. Enquanto isso, Gao Neng já havia entrado calmamente no saguão do hotel. Ele perguntou à moça da recepção se havia algum quarto disponível com tarifa horária, mas recebeu a resposta que todos esses quartos estavam ocupados. A garota hesitou por um momento,
pensando nisso. E Gao Neng, usando todo o seu charme, começou a olhar atentamente nos olhos dela. Incapaz de resistir aos encantos do jovem, a moça respondeu que ainda havia quartos disponíveis com tarifas horárias. Ela também esclareceu que tipo de quarto ele precisava. O cara respondeu que era um quarto individual. A garota disse que se ele veio para Shenyi, então ela mora no 8 degrees andar, no quarto 808. Gao Neng respondeu que ele não foi até ela, mas sim ao Tenente Tin. Ele disse isso porque não queria que ninguém suspeitasse que ele sacrificaria Shenyi. Aí a menina disse que o tenente morava no 7 degrees andar, no quarto 708, e ele iria conseguir um quarto ao lado, após o que ela lhe entregou a chave com o número 707. Gao Neng pegou a chave, disse à moça da recepção que ela era a melhor, e foi para o quarto dele. A garota pensou consigo mesma que nunca tinha conhecido homens tão bonitos, e estava ficando cada vez mais atraída por ele. Naquela época, Gao Neng só pensava que teria que pagar até 40 mil pelo quarto. Talvez fosse melhor roubar a chave, afinal. Mas também houve um momento positivo nisso tudo. Agora o cara sabia em que quarto Shenyi morava. Finalmente, Gao Neng se viu na frente de seu quarto e sem pensar duas vezes entrou. Em primeiro lugar, o cara preparou um banho quente. Sentado nele, ainda pensava com pesar que havia gasto todo o adiantamento no quarto. Gao Neng também percebeu rapidamente que Tang Weiwei provavelmente viria atrás de Shenyi, mas na verdade acabaria no quarto do Tenente Qin. Ele entendeu que queriam usá-lo, mas como pegou o dinheiro, também agiu feio. Exatamente 1 hora se passou desde que Tang pagou o dinheiro a Gao Neng, e ele e seu amigo ainda estavam esperando na rua em frente ao hotel. Tang começou a perceber que havia sido flagrantemente enganado. Prometeu que mostraria mais a Gao Neng. Incapaz de conter sua raiva, ele ordenou ao amigo que trouxesse a chave para ele. Ele primeiro esclareceu se seria pago se roubasse a chave. Mas Tan disse que não pagaria nada, mas se não recebesse a chave, seu amigo estaria em sérios apuros. Após 10 minutos, a chave do quarto do hotel já estava em suas mãos. Tan prometeu comprar roupas novas para seu amigo e ficou muito feliz ao ouvir essas palavras. Tan ajustou o colarinho e sorriu em antecipação ao importante encontro. Ele entendeu que hoje era o dia mais importante de sua vida. Acontece que uma vez Tang se apaixonou por Shenyi à primeira vista. Agora ele estava na porta do quarto dela e dizia a si mesmo que iria lutar em nome do amor. Preocupado, ele abriu as portas do quarto 808 com a chave que seu amigo havia roubado para ele. Ele entrou lentamente na sala, segurando cuidadosamente um buquê de flores nas mãos. Era como se ele não estivesse andando, mas vibrando de felicidade e expectativa pelo fato de estar prestes a ver sua amada. Seu coração batia tão forte que parecia que demoraria mais um momento e iria pular de seu peito. De repente, Tan ouviu alguém puxar a maçaneta do banheiro. Ele pensou que agora sua linda Shenyi finalmente sairia de lá para ele. Alguém saiu do banheiro de roupão de banho. Tan olhou para essa figura com admiração. O jovem alisou rapidamente o cabelo, porque aos olhos de Shenyi, ele deveria parecer perfeito. Ele estava confiante em sua atratividade e que a garota não resistiria ao seu charme e beleza. A figura de manto ergueu as mãos até o capuz com a intenção de tirá-lo da cabeça. Isso significava que agora Tan finalmente veria aquele que ocupou todos os seus pensamentos por muito tempo. O jovem, incapaz de conter suas emoções, deu um salto em direção à figura de manto. Ele pensou que em um momento Shenyi o veria, e maravilhado com sua aparência incrível, se apaixonaria instantaneamente de uma vez por todas. Ele caiu aos pés da figura e puxou o cós do roupão dela. O manto caiu suavemente no chão, direto para o encantado Tan, que estava um pouco descontrolado de ansiedade. Parecia que o mundo inteiro estava feliz com ele, circulando em uma leve nuvem de flores. Fechando os olhos de felicidade, ele se ajoelhou diante da figura. Não ousando abri-los, repetiu para si mesmo o discurso que Shenyi faria dentro de um momento. É verdade que antes disso a garota deveria ter gritado de susto. Tan ficou surpreso por ela ainda não ter feito isso. Ele queria acalmá-la o mais rápido possível com suas palavras memorizadas. Incapaz de esperar mais, ele abriu os olhos e olhou para a figura sentada acima dele. Que decepção e choque Tang sentiu quando percebeu que não era Shenyi, mas o Tenente Qin. Ele olhou ameaçadoramente diretamente nos olhos do jovem assustado. Um segundo depois, o tenente chutou o pobre Tang com tanta força que ele voou para o outro canto da sala. Ele também começou a gritar com ele tão alto que podia ser ouvido até na rua. Os guardas ficaram seriamente assustados com esses gritos. Pensaram que algum tipo de problema havia acontecido com o Tenente Qin. Sem pensar duas vezes, correram para o quarto dele para ajudar. Esperavam sinceramente que não fosse tarde e que o tenente estivesse vivo.
Nesse momento, vermelho de vergonha e medo, Tan, que o tenente segurava pelos cabelos, tentou, sem sucesso, explicar-lhe tudo. Agarrando a perna do homem, o rapaz pretendia contar quem era seu pai. O tenente queria que o soltassem para que ele se vestisse com tranquilidade. Então a segurança invadiu a sala e imediatamente começou a perguntar ao tenente Kim se ele estava bem. Diante deles apareceu uma imagem absurda e muito engraçada. Um jovem agarrou a perna do tenente e não quis soltá-la. Os guardas olharam para isso em silêncio, sem saber o que dizer. E o tenente e Tang, por sua vez, olharam para eles, percebendo a posição estúpida em que se encontravam agora. Sem fazer mais perguntas, os guardas finalmente saíram da sala, desejando finalmente uma boa noite ao tenente. E só quando se encontraram no corredor é que riram muito. Eram engraçados pela situação que presenciaram. E 1 minuto antes disso, Gao Neng, no quarto 707, ouviu claramente um coro de vozes acima dele, no quarto 808, gritando que protegeriam o tenente Kim. Ele ficou surpreso porque o tenente subiu as escadas, ouvindo passos no corredor. Ele olhou por trás da porta. Shane caminhava pelo corredor. Ele começou a suspeitar que o tenente poderia realmente morar no 8 Degrees andar. Então descobriu que Shane mora no quarto 708. Agora o jovem não se importava com o que acontecia no andar de cima. O principal era não perder a oportunidade que surgira agora. Depois de 10 minutos, ele já estava no quarto de Shane. Estava completamente escuro. Tentando ver alguma coisa, dirigiu-se à janela, por onde subiu na sala, nas profundezas da sala. O jovem não tinha dúvidas de que este era realmente o quarto de Shane, e não se enganou. De repente, sobre a mesa, ele notou algo dolorosamente familiar. Um segundo depois, Gao Neng lembrou que se tratava de um economizador de energia de alto nível que a garota estava usando. O cara percebeu imediatamente que se vendesse isso poderia ganhar pelo menos 1.000. Mas a principal tarefa agora era se esconder. Ele começou a correr freneticamente pela sala, procurando onde poderia sentar-se para não ser notado. Ele não conseguiu encontrar nada melhor do que um armário para roupas, então decidiu ir até lá se precisasse de alguma coisa. De repente, Gao Neng ouviu passos e percebeu que Sheni havia retornado. O cara abriu o armário e olhou todo o seu conteúdo. Percebendo que não havia tempo para hesitar, ele rapidamente enfiou a mão no interior. Nesse momento, a porta da frente clicou e Sheni apareceu na soleira da sala. Batendo os calcanhares, ela caminhou lentamente pela sala. Sentado dentro do armário, o jovem começou a se acalmar. Definitivamente não poderia deixar rastros no quarto, o que significa que Sheni não saberia que ele estava aqui. Então Gao Neng ouviu o som do chuveiro ligado e adivinhou que a garota havia entrado no banheiro. O cara começou a rezar silenciosamente para que Sheni fosse direto para a cama depois do banho. 10 minutos depois, a menina saiu do banheiro e começou a andar pela sala. De repente, Gao Neng ouviu os passos dela pararem bem na frente do armário e teve um mau pressentimento. E de fato, 1 segundo depois o armário se abriu e Sheni apareceu na frente do cara com uma máscara cosmética no rosto e rodelas de pepino na frente dos olhos. Ela estendeu a mão para alguma coisa, esperando por isso. Em primeiro lugar, cinta. Sua mão foi direto para o rosto do pobre jovem, que prendia a respiração o melhor que podia. A poucos milímetros do nariz, a mão congelou. Então Sheni rapidamente sentiu um terno em um cabide, agarrou-o e fechou o armário com força. Ela gritou alegremente que agora usaria seu terno favorito com orelhas de coelho. Ao ouvir isso, Gao Neng ficou muito surpreso e começou a pensar em Sheni. Ele decidiu que o terno com orelhas de coelho era o pijama dela antes. Ele nunca teria pensado que essa garota usaria algo assim. Ela também usa máscaras estranhas de pepino que todas as mulheres adoram. E então ele percebeu. Sheni é apenas uma garota comum que gosta de se mimar. Gotas frias caíram sobre a menina adormecida, o que a acordou. A menina viu que ao seu redor só havia restos de comida e outros detritos de esgoto. Pressionando os joelhos contra si mesma, a garota tremia de frio e medo intenso. De repente, ela ouviu um guincho terrível e arrepiante feito por um terrível rato preto. Por medo, a menina não conseguia nem se mexer. Só podia implorar baixinho para que o animal não se aproximasse dela. Sheni acordou gritando e pedindo para ela não vir. Tudo isso era seu antigo pesadelo que assombrava a menina há muitos anos. Por algum tempo ela ainda balançou os braços, lutando contra o enorme rato, até perceber que não estava no esgoto, mas sim na cama. Percebendo isso, Sheni se acalmou um pouco, mas então começou a pensar de onde veio esse sonho terrível e se lembrou de sua infância. De repente ela ouviu o som que as gotas faziam durante o sono, caindo em seu rosto. Ela também sentiu o cheiro terrível de esgoto. O cheiro estava em algum lugar bem próximo.
Shen não conseguia confundir esses sons e cheiros com mais nada. Ela não conseguia acreditar que isso estava acontecendo com ela na realidade. Sem hesitar um segundo, ela correu para o telefone que estava em seu quarto de hotel. Ela discou o número da recepção, esperando que lhe dissessem o que fazer. Mas antes que ela tivesse tempo de explicar a situação, ela ouviu algo assustador em seu quarto. E um terrível guincho de rato chegou até ela. A menina ficou com tanto medo que literalmente congelou com o telefone na mão, sem conseguir pronunciar uma palavra. Depois de alguns segundos, seu entorpecimento foi liberado. Ela desligou o telefone e jogou o cobertor como uma bala, tremendo de medo. Mas o guincho não passou. Além disso, ficou cada vez mais alto. Já estava em algum lugar bem perto da menina. O pobre Shen lembrou-se imediatamente dos ratos nojentos do esgoto. Ela estava incrivelmente assustada, mas ainda tentou se recompor. Reunindo toda a sua coragem, ela se atreveu a jogar o cobertor para longe e gritar para aqueles malditos ratos saírem. Os enormes ratos se espalharam instantaneamente em diferentes direções. Ainda entorpecida de horror, a menina começou a repetir para si mesma que aquilo era apenas um pesadelo. De repente, Shen sentiu que alguém a estava observando. A menina imediatamente pulou da cama e correu para a saída do quarto. Mas então ela viu algo que nunca tinha visto, nem em seus piores pesadelos. Um rato de tamanho humano parou na frente dela e olhou para ela com atenção. Shen só conseguiu balbuciar e dizer-lhe para não se aproximar dela. O enorme rato não a ouviu e, soltando um guincho de partir o coração, avançou sobre a pobre menina. Mas algo estranho aconteceu. O rato lutou com Shen e então ela voou para o lado, batendo dolorosamente na parede do quarto do hotel. Foi Shen quem no último momento dominou seu medo e chutou o monstro para longe dela. O rato estava caído no chão, esmagado por uma pilha de móveis e pedras. A menina já havia começado a se alegrar com a vitória sobre esse monstro, mas de repente o rato se levantou e foi novamente em sua direção. Shen tremeu de medo. Ela implorou que eles não se aproximassem dela e simplesmente a deixassem em paz. Mas o rato terrível, guinchando alto, nem pensou em parar. Ela se aproximou cada vez mais do pobre e assustado Shen. Incapaz de dizer mais nada, a garota simplesmente a observou. O monstro do pesadelo já estava muito próximo. Começou a descer em sua direção. Então o rato chamou Shen pelo nome, estranhamente, mas sua voz era bastante humana. Ao ouvi-lo, a garota ficou ainda mais assustada. Ela entendeu que algo estava errado aqui. Aí algum objeto voou em direção ao rato e a fantasia do animal caiu no chão. Ficou claro que um cara estava escondido embaixo dela o tempo todo. Era Gao Neng. Ele agarrou seu peito quando um golpe forte o atingiu ali. O jovem se convenceu de que somente ao conhecer os fantasmas do passado, a pessoa experimenta o horror original. Ele mais uma vez olhou para Shen, trêmulo e assustado no chão. Gao Neng percebeu que agora era a hora de começar o ritual de sacrifício. Nesse momento, na rua perto do hotel, Tang agitava os punhos. Ele ameaçou se vingar do Tenente Qin a todo custo pela desgraça de hoje. Seu amigo o acalmou o melhor que pôde e pediu-lhe que saísse rapidamente deste hotel. Ele estava com medo de que algo muito ruim pudesse acontecer. Mas Tan era inabalável. Ele não conseguia se acalmar depois que ele, filho de um homem tão influente, foi espancado como um menino comum. Ele afirmou firmemente que não poderia simplesmente se levantar e ir embora. Seu amigo implorou para que ele não agisse impulsivamente, mas Tan se recusou a ouvi-lo. Ele afirmou que se o Tenente Qin pretende intervir nas Terras Esquecidas, então apenas seu pai, Tang, pode ajudá-lo nisso. Seu amigo ficou muito surpreso com a notícia de que o tenente, ao que parece, queria intervir nas Terras Esquecidas, algo que ele nunca esperava. Tang rapidamente explicou tudo para ele. Nesta Terra Esquecida, a ordem social entrou em colapso há muito tempo, e os três poderes são os verdadeiros imperadores. Ele também observou que se a Aliança quiser assumir o controle das Terras Esquecidas, então deverá escolher um dos três poderes para unir forças. Pela cara astuta de Tan, seu amigo percebeu que a Liga poderia escolhê-los. O jovem garantiu descaradamente que não havia necessidade nem de perguntar a ninguém, pois havia um motivo importante para serem escolhidos. Ele também esclareceu que Shenya, mesmo sendo do exército, não tem chance de competir com sua família. Se conseguirem ser escolhidos hoje, o sindicato terá que se comprometer, e Tan tentará convencê-la após o término da cerimônia. O amigo começou a implorar para levá-lo com ele. Tan disse que dependia se ele conseguiria fazer o que era esperado dele. Ele disse que Shen já deveria estar dormindo e que tinha quase tudo pronto. Depois tirou uma garrafa do bolso. Tan disse que eles liberariam êxtase à noite, o que nem mesmo os deuses conseguiriam controlar. Ao mesmo tempo, Gao Neng olhou para o mentiroso Shen Yi.
Entendeu que o sacrifício deveria começar o mais rápido possível. Ele não poderia estar mais feliz com a forma como lidou habilmente com a garota. Os sons do esgoto gravados no gravador revelaram-se muito úteis. A hora do sacrifício estava quase chegando, então o cara teve que começar a se preparar para isso. Gao Neng lembrou que este ritual exigia sangue e fogo. Ele pensou que as velas poderiam muito bem ser consideradas fogo. O jovem esperava que o sangue comprado no mercado contasse. Foi com isso que ele desenhou um padrão especial no rosto pálido de Shenie. Ele fez isso com muita habilidade, tanto que até admirou seu trabalho. Aí o cara percebeu que só faltava dar o último passo. Pronunciar o slogan. Sem pensar duas vezes, Gao Neng disse: "Eu invoco uma corrente tempestuosa. Sangue quente será derramado." O relógio na parede indicava que havia chegado a hora do sacrifício. Apenas nada havia mudado na sala. Gao Neng ainda estava parado na sala acima do pobre Shenie. O cara não entendia o que estava acontecendo e contava com a recompensa prometida. Foi informado que o sacrifício não foi concluído, pois disse o slogan baixinho. Se não o repetisse em 20 segundos, a missão falharia. Gao Neng estava com raiva. Ele não queria gritar o slogan bem alto no meio da noite. Ao mesmo tempo, ele entendeu que não tinha outra escolha e não poderia simplesmente desistir. Então ele inspirou o máximo de ar possível no peito, preparando-se para gritar a plenos pulmões. Mas naquele exato momento, ele sentiu um cheiro estranho, que envolveu toda a sala. Ele percebeu que era êxtase, mas não estava claro de onde poderia vir. De repente, a maçaneta da porta estremeceu e alguém entrou rapidamente. Era Tan. Ele ordenou ao amigo que monitorasse cuidadosamente a porta, e se alguma coisa acontecesse, lhe desse um sinal. Olhando ao redor da sala, o cara quase cambaleou de surpresa. Ele nunca esperou ver Gao Neng caído no chão aqui. Tan apertou a cabeça, desapontado. Ele pensou que tinha pegado a porta errada novamente. Mas então seu amigo, olhando pela porta, apontou para ele onde Shenie estava deitado. Tang começou a descobrir rapidamente por que Gao Neng estava na sala com a garota. Ele passou por várias opções, mas nenhuma delas parecia convincente. Então ele decidiu perguntar pessoalmente ao inimigo o que ele esqueceu no quarto de Shenie. Gao Neng reclamou que estava com muita dor de cabeça e não conseguia se mover. Tan sorriu maliciosamente e disse que tudo isso se devia ao efeito da substância. Ele ameaçou Gao Neng dizendo que ele teria que assumir toda a culpa hoje. E ele, por sua vez, continuará sendo o herói que salvou o infeliz Shenie. Ao ouvir isso, Gao Neng encontrou forças para cerrar os punhos e gritar o slogan. Ele fez isso tão alto que pôde ser ouvido do lado de fora do hotel. Gao Neng gritou e gritou até ter certeza de que era alto o suficiente para ser ouvido. Depois disso, ele desabou exausto ao lado do corpo de Shenie Tang, e seu amigo, cobrindo os ouvidos, assistiu tudo isso surpreso. Permaneceu um mistério para eles porque esse cara de repente gritou sobre alguns riachos e sangue. Eles não queriam que Gao Neng gritasse de novo, porque alguém poderia vir aqui. Então Tan pediu ao amigo que agarrasse o cara e o segurasse com força. Ele também não perdeu a esperança de permanecer aos olhos de Shenie, não como um vilão, mas como um protetor. Gao Neng não conseguia entender por que o sacrifício ainda não havia sido concluído. Talvez fosse apenas algum tipo de truque do sistema. Finalmente, um milagre aconteceu. A campainha tocou e o download começou. Ele foi informado de que havia passado no teste e completado a missão de sacrifício de Shenie. Além disso, todos os dados sobre ele foram finalmente carregados no sistema. Havia informações sobre sua idade, local de residência e local de estudo, e também tudo o que se sabia sobre os talentos ocultos de Gao Neng. Aqui também foram coletados vários testes do sistema, que foram aplicados ao jovem. O cara realmente não gostou do fato de seu talento oculto ter sido avaliado como baixo. Ele até pensou que poderia haver algum tipo de erro. Houve também vários resultados dos testes do sistema pelos quais Gao Neng foi submetido. O jovem ficou muito chateado porque o seu talento oculto foi considerado baixo e até pensou que poderia haver um erro. Sua maior afinidade era com o ferro, mas era de apenas 19%, enquanto o tenente tinha 57% e Shenie chegava a 90%. O sistema disse a Gao Neng que ele seria batizado com a habilidade mais forte e também havia chances de conseguir um baú de tesouro. Ao ouvir sobre a habilidade mais forte, Gao Neng ficou incrivelmente feliz. Ele também soube que receberia o talento oculto do objeto de sacrifício Shenie. A garota realmente tinha um talento oculto incrível. Foi assim que Shenie conseguiu mudar para o horário de verão. E agora veio o início do fortalecimento do talento oculto da garota. Aí acabou, e começou a renovação dos talentos ocultos. Gao Neng ficou encantado. Viu com seus próprios olhos como o talento oculto subia cada vez mais. E por fim,
A modernização foi totalmente concluída, deixando o cara no ar. Apareceu um alerta informando que os talentos ocultos foram atualizados para 100%. Tan e seu amigo, vendo isso, também não conseguiram esconder a surpresa. Então Gao Neng viu que sua evolução era 1/10. Ele não entendeu completamente o que isso poderia significar. Também apareceu uma notificação de que o cara recebeu um baú de tesouro e uma habilidade especial chamada Dancing Schoolboy. Agora que Gao Neng fará uma série de exercícios de ginástica para a escola, seu mau estado será eliminado. O jovem ficou muito chateado porque não tinha absolutamente nenhuma necessidade de tal habilidade. Tang e seu amigo ouviram Gao Neng murmurando algo baixinho, mas não conseguiram entender o que exatamente. O jovem, segurado com força pelas mãos, apontou na direção de Shani. Ela estava acordando, o que não era desejável para todos os caras da sala. Batendo os punhos no chão, Gao Neng finalmente aceitou sua habilidade especial e avançou. Percebendo que algo ruim poderia acontecer com eles, seus oponentes o aconselharam a não realizar nenhuma acrobacia. E de repente Gao Neng se libertou de suas mãos. Levantou-se e começou a realizar uma série de exercícios de ginástica. Parecia bastante estranho. Ele acenou com os braços, levantou os joelhos. Tan e seu amigo olharam para ele perplexos. Eles até pensaram que ele simplesmente enlouqueceu de êxtase e medo. Tan ordenou que um amigo o agarrasse. Gao Neng não parou um segundo e fez cada vez mais exercícios. Ele viu que seus níveis de energia e sangue haviam aumentado, e isso o deixou muito feliz. Zangado porque seu amigo não conseguiu lidar com Gao Neng, Tang tentou atacá-lo ele mesmo. Mas então Gao Neng começou a realizar elementos de kickboxing e, com um golpe preciso, jogou o inimigo para longe dele. Tan pensava que quando as pessoas enlouquecem, é muito difícil lidar com elas. Ele decidiu tomar medidas extremas. Ele pegou uma faca nas mãos. Tan iria vencer essa luta a todo custo. Então começaram a bater na porta do quarto do hotel e perguntar se o Major Shani estava bem. Isso fez todos os rapazes recobrarem o juízo. Eles se lembraram da garota que ainda estava deitada no chão. Eles olharam para ela e começaram a pensar no que fazer. Era óbvio que cada um deles tinha seus próprios planos para a garota. Eles continuaram batendo na porta e chamando o Major Shani. Os gritos ficaram cada vez mais altos. Tang ficou muito surpreso ao saber que a garota de 18 anos já possuía o posto de major. Ela era a mais jovem detentora desse posto na aliança. Seus pensamentos foram interrompidos por um som estranho vindo da janela. Tang e seu amigo se viraram e viram Gao Neng parado perto da janela, apoiado em cordas de segurança, preparando-se para sair do quarto do hotel. Por fim, ele piscou para seus oponentes e disse que Tan deveria assumir toda a culpa. Ele estava segurando uma coisinha na mão. Tang percebeu imediatamente que aquela coisa era a mesma cápsula que Shani havia mostrado antes. Gao Neng, vendo a confusão dos caras à sua frente, deixou cair a cápsula de suas mãos no chão. Ela caiu com um baque surdo, mas Tan, percebendo o que havia acontecido, gritou involuntariamente. E Gao Neng já estava voando neste momento, feliz por ter saído da sala na hora certa. Enquanto isso, a cápsula caída se abriu e um brilho brilhante apareceu dela. No momento seguinte, um terrível dragão voou para fora dele, as chamas de sua boca iluminando toda a sala. Foi ficando cada vez maior, preenchendo todo o espaço da sala. O dragão pairou sobre os caras assustados e parecia prestes a incinerá-los. Naquele mesmo segundo, tendo finalmente derrubado as portas, uma multidão liderada pelo Tenente Kim entrou correndo no quarto do hotel. Eles esperavam ver qualquer coisa aqui, exceto um dragão. Então ficaram muito surpresos com a imagem que apareceu diante deles. Então o tenente notou os rapazes, percebendo que reconheceu Tan em um deles, simplesmente ficou furioso. O homem ainda não conseguia esquecer a aventura matinal. No momento seguinte, seu olhar desceu e ele viu Shani deitada inconsciente, cercada por velas com padrões de sangue no rosto. Adivinhando que o tenente poderia culpá-lo por tudo, Tan começou a dar desculpas e dizer que não tinha feito nada de errado, com uma faca brilhando nas mãos. Sem deixá-lo terminar, Kim bateu-lhe no rosto com toda a força. Isso fez com que Kim voasse pela sala e batesse dolorosamente na parede. Mas isso não foi suficiente para o tenente. Ele correu para o jovem como uma bala. Ele agarrou Tang pelo colarinho e começou a sacudi-lo com toda a força, acusando-o de envenenar o pobre Shani com algum tipo de droga. O tenente disse que não queria ouvir objeções, pois tinham provas irrefutáveis. O terrível dragão estava circulando pela sala todo esse tempo, sem parar por um segundo. Mas o tenente não teve tempo para isso. Sacudiu com força os ombros do pobre Tan. Parecia que mais um segundo, e ele simplesmente o mataria. De repente, o dragão soltou um rugido doloroso, e raios gelados saíram de seus olhos.
Shen-Yi levantou-se de repente, ficou bem na frente do dragão e olhou em seus olhos. A menina disse que ele não poderia assustá-la e que ela não teria mais medo dele. Ao ouvir a voz de Shen, o tenente instantaneamente esqueceu-se de Tang e virou-se para a garota, percebendo imediatamente que algo estava errado com o major. Sem hesitar um segundo, ele ordenou que todos fugissem do quarto do hotel o mais rápido que pudessem. Imediatamente o dragão avançou com um forte grunhido, varrendo tudo em seu caminho. A multidão correu em todas as direções por causa desse monstro. Ninguém queria ficar nesta sala para sempre. De repente, Shen-Yi, envolto em alguma luz azul incomum, levantou-se e voou acima do chão. Pedras pesadas começaram a cair de cima. Não estava claro de onde vinham. O tenente, que ainda estava na sala, não entendia o que estava acontecendo. O dragão pairou sobre Tan, preparando-se para acabar com ele. Mas ele começou a implorar por ajuda, dizendo que tinha algo muito importante para ele. O monstro o empurrou com força e o cara, gritando, caiu no chão. O item que era tão valioso para Tan caiu de suas mãos quando ele caiu e voou para algum lugar muito distante. O jovem não conseguia esconder o seu desespero. Não entendia por que foi ele quem assumiu a culpa. Tornou-se óbvio para todos que, se isso continuasse, todo o hotel seria simplesmente demolido. O tenente Kim gritou para todos correrem, e o primeiro correu pelo corredor do hotel. Enquanto ele corria, seu cérebro funcionava. Acontece que Shen pode não apenas mostrar assimilação, mas também absorvê-la, e isso leva à destruição. Neste momento, Gao Neng, descendo as escadas, viu uma forte chama ardendo na janela da sala onde estivera há poucos minutos. Com pesar, ele pensou que se soubesse que o dragão seria tão forte, nunca o teria libertado. Depois de alguns segundos, seu pé finalmente tocou o chão. Gao Neng estava feliz que o pouso fosse seguro. No fundo, ele estava com medo de se machucar ao descer daquele andar. Literalmente, um momento depois, algo o atingiu dolorosamente na cabeça. O cara percebeu que um dispositivo de armazenamento de metal havia caído em sua cabeça. Gao Neng percebeu que esta era a memória do metal. Ele se perguntou se havia outras coisas assim no céu. Ele acenou para a janela do quarto do hotel, de onde saíam chamas. O cara estava feliz por não estar lá agora. Gao Neng caminhou rapidamente pela calçada. De repente, uma grande ideia lhe veio à mente. Nesse momento, a moça da recepção estava conversando com alguém ao telefone. Ficou alarmada com o que aconteceu no quarto do hotel. Gao Neng apareceu e disse que estava se mudando. Continuando a falar ao telefone e sem olhar para o rapaz, a menina apenas mandou ele deixar o cartão-chave. O cara agradeceu, mas pensou consigo mesmo que quanto mais crítica a situação, maior o nível de habilidades mentais que uma pessoa pode apresentar. Mas apesar disso, Gao Neng não sabia se Tang e seu amigo poderiam testemunhar contra ele, e se Shen se lembrava de sua aparência. Ele percebeu que tudo isso eram riscos, e era melhor ver por si mesmo. Ele também decidiu que sua atratividade era a justiça. Correu Gao Neng. Depois de algum tempo, ele se viu em uma rua estreita e deserta. O cara pensou que todos os outros tinham fugido para muito longe, e que provavelmente ele já estava lá. Parando para recuperar o fôlego, Gao Neng lembrou que ainda tinha um baú de tesouro fechado. Sem pensar duas vezes, ele abriu e uma bola estranha flutuou para fora do baú. Depois de circular um pouco no ar, ele pousou diretamente na palma da mão de Gao Neng. O cara recebeu uma mensagem de que essa bola é Shen Suidan. Ela pode aumentar e renovar a vitalidade de quem a usar. Gao Neng percebeu que Shen Songdan é um verdadeiro elixir que certamente será necessário mais cedo ou mais tarde. Afinal, a habilidade inata oculta é extraída e tem um grau de controle, usado figurativamente para diversão. É muito poderoso. O cara pensou que agora esconderia 100% a propriedade concedida pelo céu e avaliaria esse poder sozinho. Ele decidiu que este remédio o ajudaria nos momentos difíceis e, entretanto, a noite caiu e a lua apareceu no céu. Gao Neng já estava na porta de sua casa. A luz lá dentro estava acesa. Era claro que estavam esperando por ele. O cara entrou na ponta dos pés. A mãe dele estava sentada à mesa, cochilando. Gao Neng avançou o mais silenciosamente possível. Ele realmente não queria acordar sua amada. Mas o chão velho rangeu traiçoeiramente. E a mãe do rapaz acordou e viu que o filho havia voltado. Ficou feliz. Ela imediatamente se levantou e começou a pôr a mesa. A mulher disse que tia Liu lhes deu ovos e um pedaço de carne. Depois de colocar os pratos sobre a mesa, ela pediu ao filho que comesse, pois ele estava claramente com fome. Todos os pratos estavam quentes, fumegantes. Gao Neng sentou-se à mesa e começou a comer com gosto. Ele estava com muita fome. Disse à mãe que faltavam poucos dias para o vestibular e que esperava ingressar na Universidade Militar Central. Ele também disse que precisavam de 1.000 como contribuição,
Gao Neng disse que ele mesmo conseguiria, e ela não deveria se preocupar com isso. O cara disse à mãe que a carne cozida estava muito gostosa. Perguntou se ela mesma já havia experimentado. A mulher garantiu ao filho que sim. A mãe dele provou a carne antes da chegada do filho, mas só se permitiu comer um pedacinho. Tendo adivinhado isso, o jovem começou a pedir persistentemente à mãe que comesse pelo menos mais um pedaço. A mulher ficou muito envergonhada, mas concordou e agradeceu ao filho. Gao Neng começou a garantir à mãe que quando ele ingressasse na universidade militar, eles se mudariam para morar no centro e comeriam carne todos os dias. Logo a mulher começou a sentir sono. Levantou-se da mesa e disse que ia dormir, e também pediu ao filho que fosse dormir, pois já era tarde. Gao Neng olhou com tristeza para o pedaço de carne que sua mãe deixou para ele, e que ela mesma nunca tocou. Ele ficou triste porque a família deles vivia tão mal e economizava em tudo. Mentalmente, ele disse a si mesmo que havia crescido há muito tempo e era perfeitamente capaz de sustentar uma família. De repente, do nada, ele recebeu uma mensagem dizendo que havia sido descoberto um mestre que estava altamente possuído por Jinju, e também que recebeu uma nova tarefa chamada responsabilidade masculina. Gao Neng não entendeu o que isso significava, então decidiu descobrir mais. Foi relatado que lhe falta a ambição de provar que é um homem de verdade, pois só com ele se pode tornar-se verdadeiramente corajoso. Para completar a tarefa responsabilidade masculina, você precisava ganhar o 1 milhão em 3 dias. Gao Neng estava seriamente assustado. Parecia-lhe completamente impossível conseguir isso. Ele não entendia como conseguia tanto dinheiro em 3 dias sem recorrer ao roubo. Acontece que o próximo passo é roubar um banco. O sistema deveria ter dado a ele dificuldades normais, excelentes ou terríveis. Ao completar a dificuldade Nightmare, você poderá receber uma recompensa, um baú de nível médio, e tem % de chance de receber um prêmio. Gao Neng pensou sobre isso, embora entendesse que para conseguir tudo, ele tinha que escolher o nível do pesadelo. O cara entendeu que um homem de verdade precisa ter coragem para encarar o desafio, e além disso, só tinha 3 dias para ganhar o 1 milhão. Porém, para começar, o jovem decidiu escolher a dificuldade habitual. Nessa complexidade, o sistema terá que fornecer informações da tarefa em tempo real, para ajudá-lo a concluí-la. Gao Neng estava bem ciente de que, sob tais condições, havia uma perspectiva tentadora de cair numa armadilha, mas ele ainda se convenceu de que esta escolha era melhor do que qualquer outra coisa. A primeira pista foi que o dispositivo de metal que o cara pegou poderia conter a resposta. E a segunda pista foi que às 2 da manhã a defesa está mais fraca. Gao Neng precisava preparar martelo, pá e chave inglesa. Só agora o cara percebeu que havia sucumbido à tentação e escolheu uma dificuldade forte. O jovem estava com medo de que, quando essa hora chegasse, ele realmente morresse. Mas ele não teve escolha, então Gao Neng tentou se acalmar e pensar bem. Para começar, decidiu procurar todas as informações necessárias. Mas havia apenas uma pasta na unidade, que também foi criptografada 2 vezes. Mas Gao Neng era um excelente aluno, por isso não foi difícil para ele resolver o problema. Ele viu que 65% das informações apareciam na tela. O cara achou que parecia alguma estrutura de gráfico de perfil interno local. Realmente parecia um cofre de banco. Então ele decidiu que, afinal, lembrava mais fábricas onde estavam localizadas várias máquinas. Então ele notou um emblema que consistia nas palavras pilha magnética. E isso, por sua vez, era uma fonte aberta de desastre. Uma imagem incrível apareceu imediatamente diante de seus olhos. Foi por causa dos montes magnéticos que uma vez experimentei grandes desastres. Mas Gao Neng não sabia mais detalhes sobre isso e não tinha acesso a informações sobre a pilha magnética no momento. Ao mesmo tempo, o cara não entendeu como a pilha magnética poderia ir e parar na fábrica, pois dificilmente seria um erro nos desenhos. De acordo com o mapa, estávamos falando de uma fábrica de brinquedos dos sonhos. Descobriu-se também que esta fábrica estava localizada bem longe de Gao Neng e até fechou há 4 meses. Também lá eles viram um assassino de fantasmas dançando na forma de um menino com uma cabeça grande e uma túnica vermelha. Gao Neng ainda decidiu que se tratava de algum tipo de boato. Ele não estava inclinado a acreditar em tais fábulas. O cara resumiu mais uma vez. A primeira pista é a localização, e a segunda pista é a hora e as ferramentas necessárias. Também existe uma pilha magnética na fábrica, ou pelo menos algo relacionado a ela. De repente ele pensou que o lembrete queria que ele tivesse um martelo com ele. Talvez ele precisasse dele para algo diferente de autodefesa. Na verdade, assim como a chave inglesa obrigatória. Bem, uma pá pode ser necessária não apenas para enterrar alguém ou alguma coisa. Gao Neng também percebeu que não tinha medo de assassinos ou fantasmas.
Ele brincou consigo mesmo que era a hora do jantar e engoliu um pequeno comprimido. Curiosamente, tinha um sabor mentolado e refrescante que lembrava pasta de dente. O cara foi imediatamente dominado por um resfriado insuportável. Parecia que seu cérebro estava literalmente congelando. Ele caiu da cadeira no chão. Parecia-lhe que seu cérebro era como um buraco congelado e seu sangue era como lava fervente. Alguns momentos depois, Gao Neng sentiu que estava sufocando e percebeu com amargura que a pílula provavelmente era venenosa. Gao Neng sentiu que morreria em breve. O sistema lhe mostrou seus dados. Pressão arterial 65 acima de 140, sinais vitais 23 acima de 73. Ele teve a sensação de que estava sangrando. Se isso continuar, talvez ele não tenha tido tempo de terminar o pensamento. O sistema informou que o limite superior dos indicadores havia chegado a 200, e agora não havia necessidade de superar o primeiro limite humano. Gao Neng precisava se acalmar primeiro. O sistema continuou informando que o cara deveria completar esta etapa e iniciar o avanço. Gao Neng não conseguiu se levantar e mandou o sistema embora. Ele realmente vai suportar tudo isso por causa da riqueza? Ele poderia morrer agora mesmo. Você precisa sobreviver e para isso realizar os movimentos. Sem se levantar do chão, ele começou a mover as mãos. Ele contou consigo mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Sisiema relatou que o proprietário conseguiu superar o primeiro limite humano. Gao Neng congelou, exausto. Ele se viu em um lugar estranho e desconhecido. Luzes brilhantes voaram ao seu redor. Ele experimentou conforto. Um fluxo luminoso de energia voou para seu peito. Todo o corpo do cara estava envolto em uma luz agradável. Ele abriu os olhos e se viu sentado na mesma sala. Foi um milagre para ele não ter morrido. Ele viu coágulos de sujeira em seu corpo. Cheirava nojento. O que está acontecendo aqui? Para se livrar do mau cheiro, ele correu para o chuveiro. Após o banho, ele pôde analisar seu estado. Ele sentiu como se tivesse se tornado mais forte. O sistema mostrou-lhe os dados. A pressão arterial e a energia vital duplicaram. Gao Neng tinha uma base completa para um guerreiro energético. Há rumores de que uma pessoa que rompe os limites de seu corpo pode se tornar um guerreiro da energia. E há a oportunidade de dominar um método energético de combate, como a extração de energia. E se uma pessoa, antes de se tornar um guerreiro energético, consegue superar o limite humano 2 vezes, então, segundo rumores, também pode dominar habilidades como síntese e purificação de energia. E se uma pessoa consegue superar o limite humano 3 vezes, Gao Neng lembrou-se do dragão, mas decidiu não pensar tão longe. Primeiro, ele precisa de mais alguns grânulos do medicamento. Então talvez ele se torne um artista marcial. O terceiro vice-diretor sênior da Tangtech High School estava no meio da sala segurando uma escova. Ele tinha acabado de pintar uma flor vermelha nas costas da menina e ficou encantado com sua arte. Seu telefone tocou e Tangtak atendeu a ligação. O que poderia ter acontecido às 3 da manhã para que o tenente Kim o estivesse incomodando? Que grande incidente aconteceu. Ele não pôde acreditar no que estava ouvindo quando soube que Ning-Er havia atacado o major. De onde veio o capitão Shen Ning-Er? Ele não é soldado de um tenente? E o que Kim quer de Tangtak agora? Ele desligou o telefone e quebrou uma cadeira de raiva. Como o tenente Kim não teve vergonha de perguntar isso a ele? A garota acendeu um cigarro e perguntou a Tangtak o que aconteceu. Ele respondeu que Kim não era quem dizia ser e que precisava saber tudo sobre ele e o velho que o atacou. A garota respondeu que parecia que o objetivo da aliança eram as terras esquecidas. E o próprio Tangtak? Tudo foi decidido? Tangtak respondeu que ainda não. A informação sobre as terras esquecidas ainda não foi confirmada. Ele mal sabe. Apenas o que dizem as pessoas do lado de Wang Zhu. Os batedores da aliança ficaram quietos por um motivo. Eu me pergunto como Wang Zhu está agora. A menina disse que é compreensível como as coisas podem acontecer para um velho que não lava a roupa suja fora de casa. Ela caminhou até Tangtak. Ela ainda gostava dele. Eles poderiam continuar a criar coisas lindas juntos. O homem disse a ela que a arte nasce da inspiração. Ele continuará criando obras-primas. Deixe a garota voltar para a fábrica e ele deverá ir para o Jinxie Hotel. Por fim, a menina disse que gosta da criatividade e da técnica dele. Ele não é igual a ninguém. É incrível. Ela saiu, deixando o Tangtak parado no meio da sala. O homem ligou para Kim Tian-san e disse que sabia o que queria. Mas, de qualquer forma, ele deveria encontrar um substituto para o filho de Tangtak. Tim deveria salvar sua vida a qualquer custo. E ele não quer ouvir que Kim não consegue fazer isso. Havia uma reunião acontecendo no escritório. O tenente Kim leu o relatório que lhe foi entregue.
Ele perguntou quem abriu o quarto 707. A funcionária respondeu timidamente que havia aberto. O tenente perguntou: quem é Gao Neng? A menina respondeu que ele tinha 17 anos e era estudante do 3º ano do ensino médio. Ele disse que estava ansioso para conhecer o tenente. O tenente ficou intrigado. Ele ordenou que Gao Neng fosse trazido até ele. O tenente Kim tinha certeza de que Gao Neng havia se tornado o bode expiatório de alguém. Os soldados chegaram a uma casa destruída, onde, segundo suas informações, morava Gao Neng. Ele não estava lá. Neste momento, Gao Neng, com uma mochila nas costas, armou-se com uma chave inglesa e um martelo. Sua mãe trabalhava em 5 empregos, então só voltou tarde da noite. E o principal para ele é terminar rapidamente esta tarefa. Ele gritou que estava saindo. Estava tudo pronto. O professor Zhang, que o cara não esperava ver, deu um passo em sua direção. Gao Neng sorriu para o professor como se nada tivesse acontecido. O Stiel chegou mais cedo. Gao Neng estava se preparando para ir para a aula. O professor perguntou se o aluno dele estava indo para a escola com um martelo. Gao Neng respondeu que havia uma pedra enorme no caminho para a escola e que queria quebrá-la para não incomodar as pessoas. Afinal, o próprio professor disse que para ter sucesso é preciso primeiro construir uma estrada. E quanto à chave inglesa, ele adora consertar tudo e sempre a carrega consigo. O professor Zhang respondeu que consertar as estradas e tudo o mais poderia esperar. Gao Neng deveria ir com ele. Os soldados entraram na sala. O professor Zhang voltou para casa mais cedo do que Gao Neng esperava. E o cara não estava preparado para tal mudança. O professor Zhang conhecia bem Gao Neng e tinha certeza de que não havia feito nada de errado. Mas os soldados vieram atrás dele por um motivo. Gao Neng concordou facilmente em ir com o professor aonde quer que ele precisasse. A professora esperava muito que o cara explicasse tudo. Enquanto viajavam no veículo militar, Gao Neng só pensava em como ele sairia de tudo isso. Ele entrou na sala de reuniões. Todo mundo já se reuniu lá. O tenente Kim perguntou ao cara se ele entendia por que foi trazido aqui. Gao Neng avaliou a situação como uma situação perdida para si mesmo. Quase todas as pessoas em tal situação começam a se lembrar ou a inventar um álibi. Ou ficam tão calmos que respondem a qualquer pergunta. Não sei, para se livrar de suspeitas. Gao Neng sabia que não era uma pessoa comum. Ele jogou fora a mochila. Ele agarrou a perna do tenente e gritou para não matá-lo, mas não fez nada. Não há necessidade de expulsá-lo da escola. Se ele fez algo errado, não fará de novo. O tenente gritou que não reconhecia as artimanhas do garoto astuto, mas não se soltou das pernas e continuou a gritar. Todos os presentes olharam para isso com desaprovação. Este é o melhor aluno. Estudante excelente. A cada gol os alunos vão piorando. Alguns tentaram lembrar a Gao Neng que as principais qualidades de um homem são coragem e bravura. Tang De sugeriu que o cara contasse tudo como aconteceu se ele fosse acusado injustamente. Admitir erros é sinal de um bom aluno. Deixe que ele lhe conte o que fez. Ele colocou a mão em seu ombro. Gao Neng pensou no que contar. Tang De e Tang Weiwei não tentaram pegar uma garota, ou Tang Weiwei acabou em algum tipo de problema, ou ele foi esmagado por Shene. O propósito de Tang de vir aqui é encontrar um bode expiatório para si mesmo. Se Tang Weiwei morresse, Tang De não faria sentido em procurar uma pessoa para culpar por todos os seus pecados. Gao Neng continuou sentado no chão e chorando lágrimas amargas. Ele agarrou-se à perna de Tang De, soluçou e admitiu que não correspondeu às expectativas do diretor e do vice-diretor, bem como do professor Zhang. Ele é culpado de procurar caminhos fáceis em tudo. Não precisou correr para dentro do hotel para encontrar o tenente, não precisou passar pela porta dos fundos. Tang De não acreditou em suas palavras. É verdade que ele seguiu o tenente Kim pela porta dos fundos? O cara queria melhorar o relacionamento com o tenente, para que ele tivesse a oportunidade de ingressar em uma escola militar. Ele continuou a soluçar, e não queria largar a perna de Tang De. Todos olharam para Gao Neng com desdém. Ele entendeu que Shene, que o observava da outra sala, também o desprezava. Como poderia uma major da aliança, uma queridinha da fortuna com talentos como Shene e sua rica experiência de vida, permitir que sua honra fosse manchada, e também ser derrubado por esse tipo de pessoa? Ele deveria minar seu prestígio ideal como major. Com isso, Gao Neng parou de chorar. Todos entenderam que ele queria entrar em uma escola militar, mas que nunca deveria cometer tais ações. O cara prometeu que não faria isso de novo. Gao Neng sempre foi um excelente aluno, e toda a situação é apenas um mal-entendido. Tang De também disse que achava que Gao Neng era uma criança inocente. Mas como foi encontrado pelos militares, deixou o tenente Kim cuidar da situação. O tenente Kim voltou-se para o diretor.
O diretor, como professor, acreditava que seus alunos eram bons. Mas ele, Kim, não abandonaria tudo tão facilmente. Ho agarrou Gao Neng pelo peito e perguntou se ele sabia como eles foram interrogados no departamento militar. Gao Neng gritou, caiu no chão e fingiu desmaiar. O diretor ficou indignado porque alguém estava punindo seu aluno diante de seus olhos. Kim tentou provar que o menino estava trapaceando, mas o diretor não deu ouvidos a nada. Ele colocou o cara sob sua proteção. Ninguém pode organizar linchamentos. Mesmo que Kim seja do departamento militar, todo caso precisa de evidências para ser resolvido. O professor Zhang confirmou que se não houver provas, eles não desistirão. O tenente Kim começou a gaguejar de raiva. Esse cara conseguiu um quarto no hotel de Jinse, então ele tem algumas perguntas para ele sobre suas intenções. O diretor negou essa evidência. Tudo isso é muito infantil. Não adianta culpar a criança. Uma garota veio em defesa de Gao Neng e disse que o cara não sabia de nada. O diretor exigiu que o tenente deixasse o cara em paz e o soltasse. Neste momento, um militar chegou e relatou que Tang Weiwei e An Si haviam acordado. Ambos disseram que antes de entrarem na sala, Gao Neng já deveria estar na sala. O tenente Kim disse que desde que os dois acordaram, os professores não tinham mais nada a esconder. Tang De reagiu imediatamente. Não importa o que aconteça, alguém da família Tang está envolvido. Ele pediu ao diretor Li e ao professor Zhang que saíssem. Você tem que confiar no departamento militar e no tenente. O diretor Li finalmente disse ao tenente que não permitiria que seus alunos fossem prejudicados. Ele prometeu que não encostaria um dedo em Gao Neng. Ele ordenou que algumas pessoas guardassem a entrada e trouxessem Tang Weiwei e An Shi aqui. Ele e Gao Neng permaneceram no escritório. Poucos minutos depois, caras enfaixados entraram no escritório. Eles imediatamente começaram a gritar que Gao Neng era o culpado por tudo. Quando entraram, o Major Chen já estava inconsciente. Eles estavam lá para salvá-la. Gao Neng perguntou quem é o Major Chen. Ele não entrou na sala novamente e não sabe de nada. O tenente pensou. Talvez o cara realmente não seja o culpado. Os caras enfaixados continuaram a gritar que Gao Neng havia entrado na sala do Major na noite passada. Ela estava na cama do Major. Eles brigaram e Gao Neng os venceu. Lieutenant Kim perguntou. Isso significa que Gao Neng os prejudicou injustamente? Ele agarrou a vítima pelo peito. A sala do Major estava envolta em fumaça. Como Gao Neng poderia prejudicá-los na fumaça? Gao Neng continuou a dizer que não sabia de nada. Que tipo de fumaça? Do que todo mundo está falando? O tenente se aproximou dele e disse que havia muitas inconsistências em suas palavras. Nesse momento ligou o sistema, informando ao rapaz que sua frequência cardíaca estava elevada. Para desbloquear a missão paralela, ele precisava se acalmar. Ele foi punido por uma tarefa falhada, faltando menos de 1 minuto para o fim. Gao Neng ficou muito insatisfeito com este comportamento do sistema. O tenente Kim avançou em direção ao cara com uma cara zangada. Gao Neng ousou dizer que mentiu, mas o tenente sempre fala a verdade? O tenente tenta justificar Tang Weiwei. Gao Neng acreditava firmemente nisso. Se não for assim, por que ele ainda não foi libertado? Só porque ele alugou um quarto de hotel? O tempo até o pênalti no placar estava se dissipando inexoravelmente. Ele disse que o tenente havia feito um acordo prévio com o diretor Tang, esperando que Gao Neng se tornasse seu bode expiatório. O Major Chen observou atentamente a conversa. Gao Neng acusou o tenente de conluio com Tang. O tenente deu alguns passos em direção ao cara, e ele novamente caiu no chão gritando que estava sendo morto. Imediatamente seus professores correram para a sala para salvar o menino. Eles viram o tenente enfurecido jogando Gao Neng nos braços. O diretor Li não conseguiu conter sua indignação. O tenente não é confiável. Ele prometeu que não machucaria o menino. Ambos os professores garantiram a Gao Neng que ninguém tocaria nele novamente. Gao Neng achou que a atuação que fez foi bastante pretensiosa, mas o tempo concedido pelo sistema estava chegando ao fim e ele não tinha outra escolha. Ele começou a fazer caretas e a gritar que era o culpado de tudo. Ele enganou Shinya, mas eles não farão nada com ele. Ele chorou e riu ao mesmo tempo. Todos ficaram de queixo caído com o comportamento desse cara. O professor Zhang cobriu a boca e gritou que os militares haviam enlouquecido a criança com suas ações. Tang Weiwei pediu ao tenente que amarrasse Gao Neng e os deixasse ir. Gao Neng estava deitado no chão e o sistema o parabenizou por completar a missão ódio. Ela desencadeou uma recompensa aleatória. O prêmio saiu. Era Eye of Deprivation, edição experimental. Período experimental de 5 dias. O olho da privação é capaz de remover maquiagem e disfarces de todos os 4 males antigos. Gao Neng será dotado da capacidade de ver através de tudo.
Gao Neng ficou insatisfeito por ter recebido apenas a edição experimental. Como torná-lo legítimo? O sistema me aconselhou a pensar com minha própria cabeça sobre como tornar isso legítimo, mas não me disse. O cara rolou no chão e amaldiçoou o sistema. O professor Zhang mal conseguiu contê-lo. O Major Shani ficou surpreso com o fato de Gao Neng ter enlouquecido. Ela ordenou que o Dr. Wang fosse trazido para a sala. O diretor Li anunciou que levaria seu aluno ao hospital imediatamente. O tenente respondeu que o diretor estava interferindo nas atividades de aplicação da lei do departamento militar. Ele nem encostou um dedo no menino. Há evidências disso nas gravações das câmeras. O diretor insistiu que, se ele fosse embora, não veria Gao Neng novamente. Eles continuaram a brigar, e o ar ao redor deles brilhava de tensão. Neste momento, o médico entrou no consultório. Ele chegou por ordem do Major Chen Yi. Ele veio verificar o estado mental de Gao Neng. O médico se aproximou do cara e se preparou para fazer seu trabalho. Mas ele acreditava que Gao Neng não era o único que precisava ser examinado. Os dois homens enfaixados também atraíram sua atenção. Eles ficaram indignados. Por que deveriam ser examinados? O soldado que trouxe o médico pigarreou. Esses dois foram atingidos na cabeça ontem, o que pode ter causado alucinações. Precisamos verificar a autenticidade do seu depoimento e, para isso, passar por um exame psiquiátrico. Os enfaixados argumentaram que sua psique era normal e que toda a culpa era de Gao Neng, principalmente porque ele mesmo admitiu isso. O militar foi inflexível. Esta é a ordem do Major Shen. Ninguém pode apelar das ordens do departamento militar. O médico estava confiante em suas qualificações. Desde o momento em que começou a trabalhar na psiquiatria, atendeu milhares de pacientes. O diretor Li perguntou o que inclui a inspeção. Se eles puderem responder à pergunta do médico, então sua psique está normal. Mas se não, então há problemas. O diretor ficou surpreso ao ver que tudo era tão simples. E o médico começou a falar irado que, embora sua especialidade principal fosse cirurgião, ele conhecia bem a psiquiatria. De repente, algo caiu de seu manto com um estrondo. Entorpecido, o diretor Li olhou para a serra e a faca que haviam caído no chão. O médico, como se nada tivesse acontecido, pegou os instrumentos e colocou-os no roupão. Ele realiza operações cirúrgicas no hospital e carrega consigo todos os instrumentos. Este é o epítome do profissionalismo. Ele alinhou os três e apontou uma faca para eles. A inspeção já começou. Gao Neng foi atormentado por perguntas. Se for descoberto que ele tem anomalias mentais, será preso pelo resto da vida? E ele não tem tempo extra. E se ele for declarado saudável, seu reconhecimento será contabilizado? Será possível contornar todos fingindo estar com um transtorno mental temporário? O médico pegou uma faca e cuidou de si mesmo. Agora ele fará uma pergunta a todos. Eles poderão responder ao mesmo tempo. Você tem que imaginar que todos os três estão sendo perseguidos por um assassino agora. Todos correram para o banheiro. Debaixo da banheira, cheia de água, há uma porta secreta. Só existe um caminho para a salvação, mas só depois de esvaziar a banheira você pode entrar. Há uma bacia e uma colher ao lado da banheira. Você precisa tomar a decisão certa imediatamente. Tang Weiwei escolheu uma bacia. E o médico disse imediatamente que o cara tinha problemas mentais. Anxi escolheu uma colher e também ficou louco. Os professores e os militares não entendiam que tipo de jogo o médico estava jogando. Enquanto isso, o médico perguntou a Gao Neng o que ele escolheria. O cara respondeu que não escolheria nada. O médico me lembrou que era impossível mexer ou quebrar a banheira. Gao Neng disse que simplesmente desligaria a banheira. O médico ficou muito satisfeito. A psique do cara é normal. Somente uma pessoa doente retiraria a água da banheira. Uma pessoa normal simplesmente daria descarga. Todos reconheceram o profissionalismo do Dr. Wang. As pessoas enfaixadas gritaram que não se tratava de um médico, mas de um charlatão. Ele não mencionou o engarrafamento. Tende correu para seu filho e começou a espancá-lo. O próprio Tang Weiwei não tinha mais certeza se era normal. Talvez ele realmente seja louco. Tende perguntou ao tenente se o filho admitisse que estava louco, o que o tenente faria com ele. O tenente Qin respondeu que seria mantido no hospital e que haveria um julgamento após a recuperação. Tang De estava se perguntando: se Gao Neng é reconhecido como saudável, então como seu reconhecimento deveria ser avaliado? O militar respondeu que a ordem do Major Shen era que, se Gao Neng fosse mentalmente saudável, ele deveria ser libertado. O tenente e Tende ficaram sem palavras de surpresa. O militar e Gao Neng saíram da sala. O militar deu um telefone ao rapaz e disse que o departamento militar precisava de sua ajuda, então o telefone não poderia ser desligado por 1 minuto. Gao Neng precisava, em primeiro lugar, obter o baú do tesouro,
e 10% dos 100.000 o mais rápido possível. A única maneira de se proteger é aumentar sua força o mais rápido possível. Enquanto isso, Xin estava comparando a si mesma e a Gao Neng. Ela o superou em habilidade de luta, inteligência e habilidades de atuação. Apenas o índice de atratividade deles era o mesmo. Ela se perguntou por que desmaiou de repente e decidiu que era apenas um sonho. Mas não faria mal nenhum investigar o cara mais detalhadamente, e o Major Shen iria mostrar a Gao Neng esta noite o que eram atuação e inteligência reais. Ao sair do departamento militar, Gao Neng espirrou. O diretor Li imediatamente gritou para o cara que ele precisava cuidar melhor da saúde, com os exames finais chegando. Ele queria levar o cara para casa, mas ele recusou. À noite, Gao Neng pegou um táxi para o hospital psiquiátrico nos subúrbios ao norte com uma mochila nas costas. O taxista perguntou se o cara estava viajando com uma mochila tão grande à noite para visitar um doente. Gao Neng respondeu que iria viajar. Mas nos subúrbios ao norte, existe um terreno baldio, com nada além de um hospital psiquiátrico e uma fábrica abandonada. Para onde o cara vai viajar? Gao Neng colocou uma máscara no rosto e disse que viajaria pelo hospital psiquiátrico. O taxista ficou muito assustado. Foi anunciado na rádio que estavam ocorrendo anomalias perto de um hospital psiquiátrico, nos subúrbios ao norte, e 2 pessoas já haviam desaparecido. Pede-se a todos que tenham cuidado. O táxi freou bruscamente. Eles vieram. O taxista queria cobrar a passagem, mas viu um martelo nas mãos do rapaz. Ele explicou que queria consertar a estrada, mas o taxista não acreditou. Ele convidou seu estranho passageiro a descer e pagar. Gao Neng fez exatamente isso. O taxista saiu correndo e foi embora sem receber o dinheiro. O cara não percebeu que Xin o estava observando. Ela veio aqui de motocicleta e ia mostrar a Gao Neng como era a psicose em nível científico. Tang estava conversando ao telefone com o tenente Qin. Ele exigiu uma explicação sobre um assunto. Se o tenente tiver força limitada, Tang pode começar a procurar um novo parceiro. O tenente respondeu que se estivéssemos falando de Xin, isso seria um completo absurdo. Nem todos concordarão em cooperar com a Liga. Não adianta intimidá-lo. Alguém poderia pensar que a Liga não pretendia agilizar tudo, mas limpar o território para si mesma. Tang perguntou como poderia confiar no tenente. Ele respondeu que disse tudo. Deixe Tang dar a ele o que ele deve. Realizar uma façanha é a melhor escolha. A conversa acabou. Dez tentou se acalmar. Em no máximo 3 dias, o tenente irá até ele com uma oração. Afinal, as informações que Ten possui são uma pilha de ímãs e são muito valiosas.